E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rudinei, eu sou investidor da Bolsa de Valores e nesse vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários para você se aposentar. Vou te mostrar 3 fundos imobiliários que você pode comprar sem medo de errar. São bons fundos, pagam bons dividendos e são muito seguros. São fundos que eu mesmo invisto e não tiro da minha carteira por nada. Então, se você quer saber aí quais são esses 3 fundos para você se aposentar sem medo, fica aqui nesse vídeo até o final. E se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações. E se você gostar desse vídeo, deixa o seu like para ajudar o canal a continuar crescendo cada vez mais. Combinado? Bom, vamos começar então falando do primeiro fundo aí que eu não tiro da minha carteira de jeito nenhum, que é o HGLG11, tá? Ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo que investe no segmento de logística. Ele compra aqueles galpões logísticos que geralmente a gente vê perto das grandes rodovias. Ele tem uma liquidez diária de 9,2 milhões, então ele tem uma liquidez ótima. Dividend yield dos últimos 12 meses foi de 8,97% e o patrimônio de 3,6 bilhões, então ele é um fundo aí com vários bilhões no portfólio, tá? O valor patrimonial é de R$ 153,84, o que deixa ele com um PVP de 1,07. Então ele está 7% acima do valor justo, tá? Mas esse fundo, ele historicamente é negociado com PVP acima de 1. Geralmente a gente vê esse fundo com PVP de 1,12 até 1,20. Por quê? Por conta da qualidade dos seus ativos. Ele é um fundo que tem ativos em ótimas localizações, tá? E que são bons ativos que dão um bom rendimento para o fundo. Por isso ele é negociado sempre com o PVP mais acima de 1, tá? Então não é um problema aqui esse PVP de 1,07, tá? Outras coisas que eu quero mostrar aqui desse fundo para você é os dividendos. Nessa tabela que a gente tem nesse gráfico, a gente tem os dividendos dos últimos 7 anos. A gente vê que ele não deixou de pagar dividendos em nenhum mês. Então ele é muito constante nos dividendos. Tá? Ele paga muito em linha. Olha só quantos meses, né? Ele pagou a mesma quantidade. Aí ele diminuiu um pouco e agora voltou a subir de novo. Então ele paga dividendos em linha. Ele não fica oscilando nos rendimentos. Por isso ele é um ótimo fundo imobiliário. Outra coisa importante aqui é a vacância. A vacância é uma coisa que você tem que ficar de olho quando você for comprar um fundo de tijolo, tá? A vacância física e a vacância financeira, principalmente na vacância física. A vacância física, ela mostra quanto por cento dos imóveis estão vagos. Por exemplo, se um fundo tem 10 imóveis e um está vago, significa que ele tem uma vacância física de 10%. Então tome muito cuidado aí com fundos de tijolo que tem uma vacância muito alta, tá? Eu gosto de fundos que tenham no máximo vacância de 10%. Acima disso, eu já acho que o fundo começa a perder muito rendimento. Então, no caso do HGLG11, a vacância física é de 6,9%. Então, é uma vacância relativamente baixa e bem aceitável, tá? Outra coisa que é interessante do HGLG é a diversificação. Ele possui 20 ativos em 5 estados diferentes, tá? Então, ele é multiativos e multi-regiões. Então, ele tem seus imóveis, né, vários imóveis em várias regiões, tá? Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco. Então, ele está bem espalhado aqui no nosso país. Outra coisa interessante também que vale a pena falar aqui do HGLG são os seus inquilinos. Ele tem grandes empresas como seus inquilinos. Por exemplo, a Volkswagen, que é responsável por 21,7% da receita do fundo. O Mercado Livre é responsável por 8,1% da receita. Electrolux, 7,1%. Ambev, 6,7%. Ambev é uma empresa gigantesca aqui do nosso país. E a Kremer, com 5,9%. E além desses grandes locatários, ele tem também outros 50 locatários de menor relevância dentro do portfólio. Então é um fundo que possui 55 locatários, tá? Então, muito dificilmente ele vai ser prejudicado caso algum desses inquilinos saia. E mesmo que uma grande empresa dessas, como a Volkswagen, acabe saindo dos seus galpões, é uma empresa que tem condições de pagar uma multa gigantesca. Esses contratos geralmente eles têm multas, tá? Se a empresa decidir sair. Então são multas gigantescas e essas empresas não vão ter problema nenhum em pagar. Então muito difícil, né? Muito difícil de você acabar tendo prejuízo investindo em um fundo como o HGLG. Agora eu vou te mostrar aqui o segundo fundo imobiliário que eu acho muito seguro e que vale a pena você estar investindo aí para sua aposentadoria, que é o MXRF11, tá? O MXRF11, ele é um fundo do tipo papel, ele investe em títulos de dívida do setor imobiliário. Então ele investe aí no CRI, tá? Então
O MXRF11 atualmente está cotado a R$ 10,54. Ele é um fundo cotado à base 10, então ele está sempre ali próximo de R$ 10. E os fundos de papel eles não valorizam as suas cotas no longo prazo, então ele vai ficar sempre girando em torno de R$ 10, um pouco a mais, um pouco a menos. Tá? Liquidez diária de 11,9 milhões. Ele é um fundo que tem mais de 700 mil cotistas na bolsa. Acredito que é um fundo conhecido por todos os investidores de fundos imobiliários e provavelmente você já tenha ele na sua carteira. Se você não tem, você pode estar dando uma olhada nele porque é um ótimo fundo. Tá? Ele está sendo negociado há mais de 12 anos na Bolsa de Valores. Dividend yield dos últimos 12 meses foi de 12,54%, então ele vem pagando mais de 1% ao mês nos últimos 12 meses. Patrimônio líquido de 2,3 bilhões e o PVP de 1,04. A gente tem 4% acima do valor justo. Aqui, alguns investidores já não gostam de comprar fundos de papel que tenham um PVP acima de 1, mas no caso do MXRF11, ele é um ótimo fundo imobiliário, então talvez compense você pagar um pouco a mais por um ativo que vai te trazer um retorno melhor e principalmente vai te dar uma segurança muito maior. É interessante a gente olhar também o gráfico dos dividendos do fundo. Deixa eu só colocar aqui no máximo, fica mais fácil da gente visualizar. Então, nos últimos 7 anos também, ele pagou dividendos todos os meses, não deixou de pagar nenhum mês. Como eu disse, ele é um fundo que investe em títulos de dívida. E esses títulos de dívida são os CRI e representam 75% da carteira do portfólio do fundo. Mas ele também investe em permutas financeiras, com 5% do patrimônio. Permutas financeiras basicamente são imóveis físicos. Ele também compra cotas de outros fundos imobiliários, com 16% do patrimônio. Aí ele tem no caixa 4% do patrimônio. É interessante a gente olhar também mais para baixo aqui na tabela os indexadores. Tá? Os indexadores são os indexadores dos contratos. Tá? No caso, IPCA, CDI e IGPM são os mais comuns. No caso aqui do MXRF11, a gente vê que 54% dos contratos dos CRI são indexados ao IPCA e 45% são indexados ao CDI. Tá? Eu prefiro fundos que tenham mais IPCA que CDI. O CDI ele oscila em períodos maiores. O CDI ele basicamente acompanha a taxa Selic. Então, quando a taxa Selic está em alta, os fundos recebem mais, os que são indexados ao CDI. Quando a taxa Selic cai, os contratos indexados ao CDI recebem menos. Tá? Só que a oscilação do CDI ela é maior. O IPCA não, a Selic ela pode ficar anos subindo e anos caindo. Então, eu prefiro o IPCA. O nosso país ele tem um histórico de inflação mais alta, tá? Então, por isso, eu prefiro IPCA, mas aqui no caso do MXF11, ele tem mais IPCA e também tem o CDI, tá? O que faz uma junção muito boa, principalmente nesse momento de Selic alta, ele está entregando ótimo rendimento. Setores da economia que o fundo investe. É muito importante você pegar um fundo também que invista em vários setores, tá? Não adianta ele ter... ele está pagando bons dividendos, ele ter ali IPCA e CDI nos contratos, tudo certinho, mas ele investir somente em um setor da economia. Se esse setor tiver problema, você vai ter problema, o fundo vai ter problema e os dividendos provavelmente vão acabar. Então, no caso do MXRF11, o maior segmento é o setor de residência, tá? Com 34%. Também temos aqui o varejo de alimentos, shoppings, cuidados com a saúde, agronegócio e outros setores aí também menos relevantes dentro do portfólio. Então, são setores muito bons, tá? Setor residencial é um setor ótimo, setor de alimentação também sempre está precisando ali de demanda, setor de shoppings, o setor de cuidados com a saúde vem crescendo cada vez mais e o agronegócio nem se fala, né? Cada vez mais está ficando uma coisa mais falada e maior aí o agronegócio no nosso país. Então esse é o segundo fundo, o MXRF11. E o terceiro fundo que eu quero te mostrar aqui é o GGRC11, tá? O GGRC11, ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo, do segmento de logística e de indústria, tá? Diferente do HGLG, que é somente logística, aqui a gente tem logística e indústria, eu já vou te mostrar aqui. O GGRC11 está cotado atualmente a R$ 120,98, liquidez diária de 1,4 milhão, dividend yield dos últimos 12 meses de 9,81, tá? Então é um ótimo dividend yield para um fundo de tijolo. Patrimônio líquido de 926,2 milhões. Ele ainda não tem um patrimônio bilionário, mas ele é um fundo bem diversificado, tá? E o PVP de 1,06. Aqui a gente também tem 6% acima do valor justo. Vou te mostrar aqui o gráfico dos dividendos. Vou colocar no máximo. E a gente vê que ele
Alguns anos atrás, até 2019, ele tinha algumas oscilações nos dividendos, né? A gente vê aqui alguns meses que ele pagava menos. Depois, a gestão estruturou melhor esse fundo, tá? As operações foram melhor estruturadas e ele vem aqui nos últimos anos pagando mais regularmente e aumentando muito seus dividendos, né? A gente vê aqui em 2019 ele pagava 68 centavos por cota e no último mês ele pagou R$ 1,05 por cota. Então ele é um fundo que aumentou muito seus dividendos. A gestão vem fazendo um bom trabalho, tá? Vem melhorando as operações e o fundo está pagando bons dividendos. Eu falei que ele era um fundo bem diversificado, então ele tem 17 ativos em 9 estados diferentes. Tá? 17 ativos em 9 estados. Então ele é muito, muito diversificado. E aqui, como eu falei, ele é de indústria, ele é um fundo do tipo tijolo, de indústria e logística. Logística representa 37,94% do patrimônio e industrial 62,06% do patrimônio. Dentro desses industrial e logístico, a gente tem os ramos de atividades dos inquilinos. Tá? O principal deles é o comércio varejista, com 28,8%. Metalurgia e siderurgia, com 20,72%. Alimentos e bebidas, com 17,33%. Química e petroquímica, com 14,38%. Têxtil, com 7,62%. Papel e celulose, com 6,13%. E o agronegócio, com 5%. Então, é outro fundo que investe em ótimos setores, tem inquilinos de ótimos setores. Né? Comércio varejista, metalurgia, alimentos, agronegócio, química, petroquímica, são segmentos que têm uma demanda muito grande e que dificilmente essas empresas vão acabar deixando o fundo. São contratos longuíssimos, né, de longuíssimo prazo, e provavelmente essas empresas vão cumprir e ainda vão renovar contrato aí nos próximos anos. Então, por isso, ele é um fundo muito seguro, tá? Deixa aqui nos comentários se você já investe em algum desses fundos ou se você vai começar a olhar aí com bons olhos para alguns desses fundos. Eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.